Para a maioria de nós, o maior desafio no ambiente de trabalho é o cansaço, a rotina ou a pressão do chefe. Mas existem profissões que guardam segredos obscuros quando a noite cai. Porteiros, frentistas, faxineiros de hospital. Enquanto as cidades dormem, eles lidam com a solidão da madrugada e às vezes com coisas que desafiam a nossa realidade. No vídeo de hoje, você vai conhecer 3 relatos reais e apavorantes de pessoas comuns que descobriram da pior forma possível que algumas vagas de emprego escondem perigos que vão muito além deste mundo. Se você tem coragem, prepare-se, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os nossos mistérios e me diga nos comentários, você aguentaria um turno da noite nesses lugares? O meu primeiro emprego foi como frentista noturno em um posto de combustível totalmente isolado, na beira de uma rodovia estadual deserta. Era um lugar cercado por mata escura, onde o silêncio só era quebrado pelo vento. No meu primeiro dia no turno da madrugada, o funcionário antigo me entregou as chaves da conveniência e uma prancheta velha. Ele me olhou nos olhos sem esboçar nenhum sorriso e disse: "Siga as regras da lista. Não é brincadeira. Se quiser amanhecer vivo, faça exatamente o que está escrito." Eu achei que era um trote de novato. Quando ele foi embora, sentei na cadeira da conveniência e comecei a ler as regras escritas à mão. A maioria era normal, conferir o caixa, trancar os cadeados, mas a última regra me fez rir. Dizia: às 3h33 da manhã, um caminhão antigo, totalmente preto e com os vidros fumê escuros, vai encostar na bomba número 4. Ele virá em silêncio absoluto, sem barulho de motor. Não se aproxime. Entre na conveniência, apague as luzes e olhe fixamente para o chão até ouvir o som de uma buzina grave. Só saia depois disso. O tempo passou. Às 3h30 da madrugada, o cansaço pesava. De repente, olhei pelo vidro e meu coração parou. Na bomba 4, havia um caminhão enorme, antigo e pintado de um preto fosco e bizarro. Eu não tinha ouvido barulho de motor, nem o som dos pneus no cascalho. Ele simplesmente estava lá. Rindo do meu próprio medo e querendo provar que era bobagem, saí da conveniência e caminhei até o veículo. O ambiente parecia congelar à medida que eu me aproximava. A cabine era alta. Os vidros eram tão pretos que pareciam paredes de piche. Bati no vidro do motorista para perguntar o combustível. Ninguém respondeu. Bati mais forte. Foi quando o vidro começou a descer, bem devagar. Um cheiro insuportável de terra molhada e morfo invadiu minhas narinas. A cabine estava completamente escura, mas quando meus olhos se acostumaram, meu coração quase parou. Não havia bancos, não havia volante e não havia motor. O interior do caminhão era um vazio imenso e profundo, como um abismo escuro, e no fundo desse vazio, 2 luzes vermelhas, como olhos humanos, se acenderam e fixaram o olhar em mim. Ao mesmo tempo, um sussurro ecoou de dentro do caminhão, chamando o meu nome. O pavor me paralisou por 2 segundos. Corri como nunca na minha vida. Me tranquei na conveniência, apaguei as luzes e me encolhi no chão, tapando os ouvidos. Às 3h40, uma buzina estrondosa ecoou, fazendo os vidros tremerem. Quando criei coragem para olhar, a bomba 4 estava vazia. Pedi demissão na mesma manhã. Hospitais são lugares carregados por si só, mas trabalhar na limpeza da madrugada limpa qualquer ceticismo que você tenha. Eu era responsável pela ala do arquivo médico e exames laboratoriais de um hospital regional antigo. À noite, aquela ala ficava totalmente trancada e sem funcionamento. O silêncio nos corredores compridos de azulejos brancos era absoluto. Era por volta das 2 da manhã. Eu estava no meio de um corredor vazio, passando o esfregão no chão, concentrado no som do meu próprio trabalho. Foi quando ouvi um estalo. Olhei para o fundo do corredor escuro. O primeiro sensor de presença acendeu. 3 segundos depois, o segundo sensor acendeu. Depois, o terceiro.
Algo invisível estava caminhando na minha direção, ativando as luzes uma por uma, de forma cadenciada. O medo me instigou a agir rápido. Larguei o balde e entrei na primeira porta que vi, a sala de expurgo e limpeza, que tinha apenas uma pequena janela de vidro retangular na porta. Apaguei a luz interna e fiquei olhando pelo vidro para o corredor iluminado. O que eu vi me deixou sem ar. Uma daquelas macas de metal com rodinhas surgiu do fundo do corredor. Ela se movia em alta velocidade, exatamente como se alguém estivesse correndo com pressa e a empurrando com força pelas laterais. As rodas de metal rangiam violentamente contra o piso liso. A maca passou direto pela minha porta e bateu com tudo na parede do final do corredor, tombando de lado. O barulho do impacto foi ensurdecedor. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Fiquei imóvel no escuro da sala, esperando o pior. Passados alguns segundos de um silêncio mortal, senti um arrepio congelante subir pela minha nuca. O ar dentro da sala ficou tão frio que eu conseguia ver a minha própria respiração. Antes que eu pudesse me virar, uma voz gélida, arrastada e melancólica sussurrou bem no meu ouvido esquerdo, a centímetros da minha pele. Você pode me ajudar? Não havia ninguém na sala comigo. A porta continuava trancada. Eu comecei a chorar de puro pavor. Caí de joelhos e comecei a rezar alto. Só saí dali quando o sol nasceu e a equipe do primeiro turno abriu a porta por fora. Até hoje, aquela voz ainda ecoa nos meus pesadelos. Esse relato foi enviado por um gerente de um hotel executivo de grande porte no centro da cidade. Em um domingo à noite, por volta das 9 horas, o hotel parecia uma cidade fantasma. Por ser um local voltado para negócios, os fins de semana eram sempre vazios, sem nenhum hóspede nos andares. O gerente estava em uma pequena salinha de apoio que fica logo atrás do grande balcão de mármore do atendimento da recepção. O silêncio do hall era quebrado apenas pelo zumbido baixo do ar-condicionado central. De repente, um som nítido e estridente quebrou a paz do lugar. Era o som da sineta de metal que ficava em cima do balcão para os hóspedes chamarem a recepção. Ele estranhou, já que não havia check-ins previstos. Saiu da salinha, foi até o balcão e olhou em volta. O saguão estava completamente vazio. As portas automáticas de vidro estavam trancadas. Ele deu de ombros, achando que o vento ou alguma vibração pudesse ter movido a sineta, e voltou para sua sala. Alguns minutos depois, ele ouviu o som nítido de passos pesados caminhando pelo carpete do hall. Ele se inclinou na cadeira e, pelo vão da porta, conseguiu ver o sofá de couro principal do saguão. Seus olhos se arregalaram. Não havia ninguém ali, mas o assento estofado do sofá afundou de repente, exatamente como se alguém muito pesado tivesse acabado de se sentar. Tomado por uma mistura de coragem e pura adrenalina para entender se era um invasor, ele saiu da sala e caminhou devagar até o sofá. O saguão parecia emitir uma energia pesada, sufocante. Atrás daquele sofá, cobrindo toda a parede, havia uma enorme moldura de espelhos decorativos. Quando ele finalmente chegou perto, o estofado do sofá já havia voltado ao normal, como se a pessoa invisível tivesse acabado de se levantar. Ele parou ali, confuso, olhando para o móvel vazio, mas quando seus olhos subiram para a grande parede de espelhos à sua frente, o seu sangue congelou. No reflexo, parado exatamente atrás dele, a poucos centímetros de suas costas, estava um senhor de cerca de 70 anos. Ele vestia roupas antigas, cinzentas e gastas. A pele era pálida, com feições profundamente sinistras, e os olhos eram completamente escuros. No reflexo, a figura do velho ergueu a cabeça e fixou o olhar diretamente no reflexo do gerente. Em pânico total e sentindo o perigo iminente, o gerente deu um pulo para frente e se virou instantaneamente para trás, disposto a encarar o invasor cara a cara. Mas não havia ninguém. Ele estava olhando para o completo vazio do saguão, com o espelho agora posicionado às suas costas. Foi exatamente ali, enquanto ele encarava o nada,
paralisado pelo choque, que uma voz rouca, cavernosa e cortante ecoou diretamente no ar, bem à sua frente, parecendo vibrar dentro da sua cabeça. Onde está a Isadora? O gerente não pensou duas vezes. Pegou o celular, correu para fora do hotel e passou o resto do turno na calçada da rua sob a luz dos postes. Ele nunca descobriu quem era aquele homem, e muito menos quem era Isadora. É de arrepiar pensar que lugares tão comuns que visitamos ou trabalhamos todos os dias possam esconder histórias tão perturbadoras quando as luzes se apagam. Mas e você? Já trabalhou no turno da noite ou passou por algo inexplicável no seu ambiente de trabalho? Deixe o seu relato aqui nos comentários. Quem sabe ele não vira o tema do nosso próximo vídeo? Não se esqueça de avaliar o vídeo deixando o seu like e compartilhando com aquele amigo que tem medo do escuro. Nos vemos no próximo mistério, se você tiver coragem. Até lá!